E após o Supremo Tribunal Federal considerar inconstitucional a prisão em segunda instância, o assunto será pauta na Comissão de Constituição e Justiça. Ontem, por 6 votos a 5, a Suprema Corte decidiu que réus só poderão ser presos quando se esgotarem todas as possibilidades de recurso. O voto que desempatou e decidiu o julgamento na noite de ontem foi do presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Ele se posicionou contra a prisão após condenação em segunda instância, mas não descartou a possibilidade do Congresso alterar a Constituição e o entendimento da Corte. Eu não vejo problema nenhum do parlamento alterar o dispositivo. É a vontade do parlamento. É a vontade do parlamento. O que estamos julgando hoje é este texto normativo. É este texto normativo. E nesse texto normativo, nós temos que o parlamento pediu, afora os casos de prisão em flagrante ou preventiva, a necessidade do trânsito em julgado. Não é um desejo do juiz. Não é um desejo de outrem que não dos representantes do povo brasileiro. O julgamento começou no dia 17 de outubro e durou 5 sessões. Votaram contra a prisão após condenação em segunda instância o relator, ministro Marco Aurélio Mello, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli. Se posicionaram a favor da execução antecipada da pena e foram vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Após o julgamento, o presidente da Corte reforçou a mensagem ao Congresso. O parlamento pode alterar esse dispositivo. Essa é a posição, então o parlamento tem autonomia para dizer esse momento de eventual prisão em razão de condenação. O recado do Supremo Tribunal Federal foi muito claro e já chegou do outro lado da Praça dos Três Poderes, no Congresso Nacional. Tanto a Câmara quanto o Senado têm em tramitação projetos que determinam a execução da pena após a condenação em segunda instância. Enquanto corria o julgamento do STF, os parlamentares evitavam tocar esses projetos para que não houvesse um confronto entre o Legislativo e o Judiciário. Mas com a decisão dos magistrados tomada, agora cabe aos parlamentares dizerem o que querem. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Felipe Francischini, já convocou uma reunião extraordinária para segunda-feira. Para que possamos fazer um esforço máximo de pautar e já iniciar a discussão e votação da matéria na próxima segunda-feira. Caso isso não seja possível, caso não dê quórum na segunda-feira, com certeza, e não passará disso, na terça-feira de manhã será o nosso item único da pauta. E é a nossa prioridade máxima, a nossa prioridade número 1 hoje da Comissão de Constituição e Justiça, aprovar a PEC da prisão após condenação em segunda instância. A CCJ do Senado também vai abordar o assunto na próxima reunião, que ainda não foi convocada. Vamos pressionar de todas as formas que já seja pautado na terça-feira, dia 12, na CCJ, em sessão extraordinária, para que possa ir para a votação na primeira sessão no plenário. Com quebra de interstício dá para votar no mesmo dia. Vamos fazer a nossa parte. O Supremo está errado, mas o Supremo diz que quem está mais errado é o Congresso. Quem mais se omitiu e escreveu errado o artigo 243 do Código de Processo Penal foi o Congresso Brasileiro em 2011. Como as propostas alteram a Constituição, depois que elas tramitarem nas comissões, ainda precisam ser votadas 2 vezes, tanto no plenário da Câmara quanto no do Senado. Por decisão do STF, Lula está livre, mas não inocentado. E ainda tem pela frente uma penca de processos, mas até uma condenação e uma prisão ainda vai demorar muito, se é que o processo ou os processos não vão prescrever antes. É a terceira vez que o STF decide essa questão e de maneira contrária à anterior. Os 6 votos a 5 entre os ministros mostram que o tema divide a corte. Milhares de bandidos agora vão ganhar as ruas, vão ganhar a liberdade. Outros nem serão presos.
E fica a impressão de que certos julgamentos no Brasil nem sempre funcionam apenas na base de interesses jurídicos. Com essa decisão, o STF parece acelerar a tentativa de liquidação da Lava Jato, que incomoda elites predadoras e políticos corruptos. É um liberou geral que a população brasileira, de maioria trabalhadora e honesta, não entende e não merece. Isso é uma vergonha.